complexidade socioespacial contemporânea nos coloca grandes desafios, entre eles o de revertermos a produção de cidades segregadas, os processos de gentrificação, a produção socioespacial desconectadas das práticas sociais, dos valores culturais, a produção de modelos de planejamento urbano excludentes, pautada na concepção do urbanismo corporativo. Se a cidade é uma construção coletiva, o território reflete o seu processo de ocupação, sua base de produção, os arranjos políticos sociais e a reversão de processos excludentes implica em novas formas de fazer planejamento, apoiada nos princípios de democratização do acesso à cidade. As nossas cidades precisam de um planejamento que consiga resolver suas questões de habitação, de transporte, de saneamento, de cultura, de educação, de saúde e de segurança. E esse novo planejamento pressupõe, portanto, a integração das instâncias Estado, sociedade civil e o mundo econômico, o mundo empresarial. A Universidade Católica do Salvador, uma das mais tradicionais universidades da Bahia, que mantém credibilidade e qualidade inabaláveis em seus 50 anos de história, lança, através do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social, o curso de especialização em Planejamento e Gestão das Cidades, que, além de contar com professores de renome nacional e internacional, também conta com um conteúdo programático inovador que prioriza a dimensão participativa do planejamento e da gestão da cidade contemporânea. O curso de especialização em Planejamento e Gestão das Cidades está dividido em 3 módulos: Fundamentos do Planejamento Urbano, Gestão Urbana e Instrumentos de Desenvolvimento Urbano Integrado e Ferramentas de Planejamento, onde enfatizaremos a reflexão teórica e as experiências práticas. A proposta do curso é de ampliar e estimular práticas e saberes dos agentes públicos e privados para operar com os novos instrumentos urbanísticos de planejamento e gestão das municipalidades, visando encontrar soluções participativas não apenas para os problemas, mas também para planejar as futuras ações de desenvolvimento urbano, rural, econômico e social. Para isso, ao final de cada módulo, teremos uma oficina prática, onde escolheremos situações, contexto para trabalharmos a dimensão teórica e as possibilidades metodológicas para a compreensão e intervenção na cidade. Nós temos um corpo docente altamente qualificado, temos um elenco de disciplinas que foi discutido no contexto do nosso programa de pós-graduação e temos uma visão participativa do processo de planejamento, ou seja, uma visão que integra o conhecimento técnico, científico, a participação social, a comunicação das ideias, a integração e a vivência, ou seja, será um curso que terá um conteúdo bastante prático, bastante objetivo para a elaboração de projetos, para a avaliação de documentos, para a avaliação de planos diretores de desenvolvimento urbano. Busca-se no curso proporcionar uma visão ampla das possibilidades teóricas e práticas do planejamento e gestão da cidade. As aulas
acontecerão às sextas e sábados, permitindo que o estudante organize a sua agenda e o seu tempo para desfrutar dos conteúdos altamente qualificados trazidos por professores de alto reconhecimento acadêmico e profissional. O curso Planejamento e Gestão de Cidades tem como objetivo instigar reflexões críticas sobre duas das mais influentes vertentes do planejamento e gestão contemporâneas do território urbano no Brasil: o planejamento estratégico e o planejamento participativo. Enquanto o planejamento estratégico é inspirado em conceitos e técnicas do planejamento empresarial e vê a cidade como um lugar de negócios, o planejamento urbano participativo se utiliza de diversos instrumentos estabelecidos pelo Estatuto da Cidade e de marcos regulatórios das políticas urbanas de habitação, saneamento ambiental e mobilidade urbana, com o compromisso do cumprimento da função social da cidade e da propriedade. Serão observados nos estudos de casos selecionados como esses instrumentos estão sendo incorporados nos planos diretores em municipalidades tanto da Bahia como de outros estados. O curso Planejamento e Gestão de Cidades da UFSAL, que tem como um de seus objetivos instigar as reflexões críticas sobre o planejamento urbano, abordará os diversos instrumentos de participação estabelecidos pelo Estatuto da Cidade. Como esses instrumentos têm sido implementados nos municípios brasileiros, quais os seus desdobramentos e possibilidades? É esse o nosso grande objetivo, de contribuir através desse curso para a solução de muitos problemas urbanos que acontecem, por exemplo, em Salvador e nas cidades médias e até nas cidades de pequeno porte do estado da Bahia e do Brasil. O nosso curso será, portanto, um curso que unirá a parte teórica, conceitual, a parte metodológica e a parte prática, no sentido de avaliar todos os problemas e todo o potencial do planejamento em nosso meio. O planejamento deve visar, sobretudo, a construção de um futuro melhor para todos. E se o Brasil é hoje um país urbano, metropolitano, nós temos que resolver os nossos problemas urbanos e metropolitanos. Como coordenador do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social da Universidade Católica do Salvador, eu quero destacar a importância do curso de Planejamento e Gestão de Cidades para a Universidade Católica do Salvador. Este curso está sendo oferecido pelo nosso programa e pretende ser uma contribuição importante para a análise e solução de problemas urbanos do nosso estado e do Brasil. A universidade tem a missão de produzir conhecimento e esse conhecimento deve ser sempre buscado na direção da sua aplicação. Então, todos os estudos de planejamento urbano, de planejamento regional, de desenvolvimento social serão carreados para a questão do planejamento e gestão das cidades em nosso meio. Isso é importante porque as nossas cidades têm crescido muito nas últimas décadas. O Brasil passou de um país essencialmente rural até a década de 40 para um país urbano, essencialmente urbano, e agora metropolitano. E isso tem sido acompanhado, esse crescimento, de muitos problemas, de muitas questões importantes, como as questões ambientais, sociais, políticas, econômicas e culturais. Então, a problemática das cidades merece uma atenção especial, que é através do planejamento. E esse planejamento, em nossos dias, tem hoje uma conotação bem diferente de décadas atrás, quando ele era, sobretudo, autocrático, dirigido por uma
por uma camada técnica, científica e por uma categoria política que impunha o planejamento de cima para baixo. Hoje o planejamento tem que ser integrado com a parte técnica, com a parte social e a parte política. Ou seja, o planejamento hoje em dia é essencialmente um planejamento participativo que integra o Estado, a sociedade civil e o mundo empresarial. É essa a busca do nosso curso, de integrar todas essas instâncias políticas, econômicas e sociais na direção da solução dos problemas urbanos em nosso meio. O corpo docente do curso valoriza ainda mais um projeto tão bem pensado e executado no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social da Universidade Católica do Salvador. O curso é composto por 10 doutores, 9 doutorandos, todos com um grupo de pesquisa. Importante que o curso ele envolve as áreas de geografia, arquitetura, história, sociologia, direito, urbanismo. Todos os professores são professores pesquisadores, com produção de artigos, de livros. A minha disciplina será a Rede de Cidades Brasileiras. Essa disciplina vai ter como objetivo destacar as questões teóricas, práticas e documentais que são fundamentais para o estudo da história da organização, enfatizando como se constituiu a rede de cidades no Brasil a partir do século XVIII. Assim, vamos ver estudos sobre os primeiros núcleos das cidades, passando pelo seu desenvolvimento e atingindo a atualidade, reforçando os principais municípios ou cidades que restaram da época no início do nosso estudo. A disciplina que ficou sob minha responsabilidade tem o título de A Introdução ao Planejamento Urbanístico. Minha ideia é apoiar sobre as pesquisas que eu fiz no pós-doutorado, que resultou no livro 2 séculos de pensamento sobre a cidade, e essa pesquisa que eu continuo atualizando permanentemente, ela me serve de base para a disciplina na pós-graduação lá, estrito sensu, aqui na Católica, e no caso da especialização seria uma espécie de compacto, porque são 3 sessões. E aí eu vou escolher aqueles livros que eu considero mais importantes, que tratam do planejamento urbanístico, a partir de 1867, que começa com Cerdá, até os planos mais recentes. Serão apresentados também planos diretores, experiências de plano diretor no Brasil e algum comentário sobre a relação entre planos e o estatuto da cidade. A disciplina que vamos ministrar é Governo Eletrônico e Participação, que tratará de novos arranjos institucionais para a governança urbana, que proporciona ao gestor municipal o acesso e a utilização de dados informacionais digitais em uma quantidade jamais imaginada. No contexto atual, esses dados podem ser obtidos reativamente a partir dos processos de participação popular ou proativamente a partir de sistemas informáticos que possibilitam o acesso às informações públicas deixadas pelos rastros digitais. Esse legado informacional desvela possibilidades significativas para uma gestão cibernética competente da cidade contemporânea. A busca de novos arranjos institucionais, sobretudo na perspectiva da montagem de consórcios intermunicipais, ou seja, da junção de municípios em torno de questões do planejamento urbano e regional. E também
a busca da governança metropolitana que deve integrar o Estado, a sociedade civil e o meio empresarial. São novos arranjos institucionais que têm um grande potencial e que precisam ser bem discutidos e avaliados e implementados em nosso meio. O ato de planejar implica na projeção e problematização do futuro. Ele reflete e potencializa a ação humana. O planejamento urbano é, pois, o ato de projetar e problematizar o futuro das cidades e dos territórios municipais, definindo as estratégias para o seu desenvolvimento e os limites e possibilidades da expansão e da ocupação urbana. O planejamento urbano tem como princípio constitucional o cumprimento da função social da cidade e da propriedade, e seus instrumentos são definidos principalmente no âmbito do plano diretor. A utilização ou não desses instrumentos depende de disputas entre diferentes segmentos com atuação nos municípios. Sua demarcação no plano diretor e mesmo sua implementação irão depender principalmente do processo de construção do plano, que quanto mais democrático e mais participativo, mais poderá utilizar esses instrumentos em benefício de uma distribuição mais justa de recursos no território municipal. Planejamento urbano voltado à produção de cidades mais equitativas e ambientalmente sustentáveis requer a implementação de instrumentos de gestão democrática. O Estatuto da Cidade define a participação da sociedade como uma condicionante ao alcance do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade. O Estatuto prevê uma série de instrumentos para a participação, como os conselhos da política urbana, debates, audiências, consultas públicas, conferências e de gestão orçamentária participativa. Assim, a elaboração dos planos diretores passa a integrar, além da visão técnica, a visão comunitária das cidades, resultando em um instrumento de planejamento pactuado entre os diferentes segmentos da sociedade e que, através do controle social, pode alcançar maior efetividade. Não perca essa oportunidade. Aproveite! Venha para o curso de especialização em Planejamento e Gestão de Cidades da Universidade Católica do Salvador. Esse é um curso que recomendamos e que vale a pena participar. Informações e matrículas www.ucsal.br